Muito bem. Olá, irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso tempo de oração. É uma alegria estar com os irmãos aqui. E eu quero começar já pedindo para os irmãos poderem encaminhar para outros grupos, para outros da sua rede de amigos aí, na sua rede social. Faça isso, tá bom? Conto com os irmãos aí para essa divulgação do nosso trabalho de oração aqui, né? Nosso tempo de oração. Nós normalmente fazemos pelo Face da igreja. Mas por que nós mudamos de vez em quando? A Cátia faz no dela, eu faço no meu. Porque a gente conhece muita gente que provavelmente não vai entrar pelo Face da igreja, mas a gente acaba conseguindo atingir pela nossa rede. Então, hoje, por exemplo, eu estou fazendo aqui pelo meu Face, espero que eu consiga chegar aí ao coração de alguns amigos, né, que a gente tem em vários lugares no interior de São Paulo, e enfim, que possa chegar a essas pessoas. Então eu peço para que você aí divulgue também na sua rede social, tá bom? E também peço para você fazer seus pedidos de oração, que no final nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre todas essas questões que a gente enfrenta, que tem muita gente, né, enfrentando situações diversas, né, que carece da nossa oração. Então faça isso, tá bom? Eu quero começar lendo um texto aqui que sempre me saltou os olhos, né? Eu já preguei em cima desse salmo, eu cito sempre esses salmos, é um dos meus preferidos também. E nós estamos agora num momento muito bom da igreja, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando aí, nós estamos num momento muito bom, porque nós estamos entrando aí para o 9º ano da igreja, mês que vem nós vamos completar 9 anos, e a gente sempre recorre aos céus, né? A gente sempre, eu pelo menos como pastor sempre faço isso, a gente sempre está clamando, levantando a voz aos céus e pedindo a graça de Deus para tudo aquilo que a gente precisa. Eu quero aqui já agradecer a presença de alguns irmãos, tem aí o Guilherme, tem aí a irmã Terezinha, a Cate, a Wanda, o Lucas, a Cássia, Marilda e o Wade, enfim, tem umas carinhas aqui que eu ainda não estou identificando, que eu não consigo perceber quem são ainda, né? Mas peço que os irmãos, por favor, vão aí compartilhando nas suas redes sociais, tá bom? Muito bem. O salmo que nós vamos ler é o Salmo 19, é um texto bastante conhecido de todos, né? E, como eu falei, é um salmo que nos faz olhar para os céus, né? Estamos num momento bastante propício para isso, para nós olharmos para os céus e saber que de lá vem o nosso socorro. O Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. A gente está acostumado, né, de ler a Bíblia, né, lidar com as questões do reino, lidar com todas as questões espirituais, né? A gente aprende a sempre buscar na oração. Hoje é um dia propício para isso. A gente sempre aprende a buscar na Bíblia, na verdade. A gente busca com outras pessoas que têm mais conhecimento bíblico que a gente, mais tempo de conversão que a gente. Mas essa busca, em algum momento, parece que ainda falta alguma coisa, né? A gente sempre está querendo mais alguma coisa de Deus, buscando um pouco mais de Deus, querendo saber um pouco mais, né? E aí esse salmo, ele nos convida a olharmos para a criação que está à nossa volta. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o texto, né? Os céus proclamam a glória de Deus
E o salmista nos convida para nós olharmos para toda a criação. E quando eu estou falando de céus, eu estou falando de olhar para o alto, né? A gente olha para cima, vê toda essa imensidão azul, as nuvens. Eu estou falando desse céu, sim, de nós olharmos para cima. Mas esse olhar para os céus é saber que tem alguém que é maior do que nós, de alguém que está acima de nós. Olhar para os céus não é só olhar e contemplar toda essa imensidão azul que está logo acima. Eu me lembro que quando pude estudar um pouco sobre a história judaica na Casa de Cultura de Israel, e uma das coisas importantes que eu aprendi com eles lá é sobre o kippá, né? Aquele paninho redondo que os judeus usam aqui na cabeça, né? A kippá significa que acima de mim só Deus, que acima de mim tem um Deus. Ou seja, quando o Salmo fala, os céus proclamam a glória de Deus, nos convida para olhar sim, para a natureza criada, para tudo que foi feito, é verdade. Mas o texto aqui também nos convida a olharmos para cima, para nós olharmos para cima e saber que tem alguém que é superior a nós, né? Então, irmãos, hoje eu queria convidar você para fazer esse exercício, né? Um exercício de olhar para cima e saber que nós temos ainda muito para aprender com esse Deus que é maior do que todas as coisas, maior que a criação. Ele é muito mais abrangente do que aquilo que a gente imagina, né? Então, olhar para cima é poder contemplar um pouco dessa grandiosidade de Deus, porque o nosso conhecimento de Deus ainda é muito pequeno, né? Muito restrito. A gente fica muito, às vezes, baseado num conhecimento muito pequeno e às vezes nós nos arrastamos por esse conhecimento anos, né? Você foi evangelizado há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e você está com esse conhecimento até hoje, né? Não se aprofundou mais, não buscou mais da parte de Deus, não procurou aprender mais do Senhor, né? Você não leu um pouco mais, você não orou um pouco mais, no sentido de buscar o conhecimento de Deus, conhecer o Senhor, né? E o texto aqui fala de nós conhecermos o Senhor, né? O Senhor. E a gente vive muitas vezes uma espiritualidade muito pequena, muito sempre naquela mesmice. E o Salmo nos convida a olharmos para os céus, para essa grandiosidade. Porque para nós humanos, né, para nós que vivemos embaixo dos céus, o que é que pode representar de grandiosidade? O que é que significa grandiosidade para nós? É o céu, nós olhamos para cima e percebemos tudo isso. Porque os céus, de fato, proclamam a glória de Deus. Então assim, essa imensidão que está acima de nós revela um pouco mais de Deus. Fala um pouco mais de Deus, né? E nesse momento, inclusive, que nós estamos vivendo, né, de gente de cabeça baixa, né, de gente triste, muitas pessoas aí meio depressivas, esse texto nos convida a olharmos para cima, né? Nós precisamos olhar para cima e perceber que existe um Deus que está muito além daquilo que nós imaginamos, né? Um Deus que está muito além daquilo que nós praticamos, né? Aquele Deus que a gente busca todo dia, aquela prática nossa de buscar a Deus, né? Deus é muito maior do que isso. Atos 4:9 fala, o céu é o meu trono. Ele também fala isso em Isaías, né? Deus fala isso em Isaías. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Eu convido você a caminhar comigo nessa espiritualidade de olhar para cima, de olhar para o céu, né? De novo, eu sei que se você olhar para o céu, você vai ver essa imensidão azul. Mas esse céu, essa imensidão azul, é uma grande metáfora do Deus que nós servimos, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Quando nós olhamos para o céu, nós percebemos o tamanho da grandiosidade desse Deus que nós servimos. E hoje eu quero convidar você a fazer isso. Como eu falei, lá em Isaías ele fala que o céu é o seu trono. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, vocês se lembram, nós já pregamos, nós já falamos bastante sobre João 17. Jesus
o texto começa assim: e levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Na hora que ele está indo para o sacrifício, indo para a agonia do Calvário, né? Ele ora por nós, mas como é que ele ora por nós? Como é que Jesus intercede por nós? Ele olha para os céus, né? Levantou os olhos aos céus e orou e intercedeu por nós. Então, olhar para os céus é uma dádiva que nós temos. Porque quando nós olhamos para cima, a gente ganha dignidade, né? Se a gente está triste, a gente se alegra. Você sabia, não sei se você sabe, que tinha um sistema de atendimento aqui em São Paulo, acho que no Brasil inteiro fazia esse atendimento. Era um número que a pessoa discava e as pessoas, muita gente buscava aquele serviço de aconselhamento para saírem da depressão. Muitos estavam com vontade de se suicidar. E uma das primeiras coisas que o atendente do outro lado falava era: olha para os céus, olha para cima, olha para cima. E eu quero convidar você a praticar isso, né? Olhar para os céus, olhar para cima, independente da sua situação, independente do que nós estamos vivendo, dos embaraços da vida, porque quando nós olhamos para o céu, nós somos redimidos, né? Os céus nos convida a purificar os nossos olhos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí o texto vai discorrendo, né? No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins da terra. Então, quando nós olhamos para o céu, entra luz nos nossos olhos e nós enxergamos a vida, nós enxergamos a Bíblia, nós enxergamos a igreja, nós enxergamos o reino de Deus, nós enxergamos todo o nosso entorno de forma diferente, porque levantar a cabeça e olhar para cima é uma espiritualidade indicada pela Bíblia. O salmista, o Salmo de Davi, né, que é o mestre do canto, quando ele ia cantar, ele convidava as pessoas para olhar para o céu, dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. Tem um salmo que fala, tem um texto que fala: de onde me virá o socorro? Né? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então a Bíblia sempre nos convida a olharmos para cima, a olharmos para os céus, porque os céus proclamam um pouco daquela, um pouco mais, né, daquilo que nós imaginamos e pensamos sobre Deus, sobre o mundo que nós vivemos. Olhar para cima nos redime, nos ajuda a enxergarmos o mundo de uma forma diferenciada. A gente muitas vezes, como eu falei no começo, a gente se relaciona com Deus só no domingo, né? O nosso conhecimento de Deus, ele é muito restrito, né? Para algumas pessoas, Deus, ele é uma realidade só no domingo na igreja. Parece que Deus está esperando ele lá na igreja, no culto, naquele momento, naquela hora que começa o culto, e quando termina o culto, parece que ele perde essa percepção, né? Ele perde essa realidade de Deus, né? Parece que é um Deus só de domingo. Parece que é um Deus que ele só invoca e conhece na hora que a doença vem, na hora que a dificuldade vem. Mas o fato é que Deus é o nosso grande companheiro de todos os momentos, e os céus é o grande proclamador que esse Deus existe, né? O texto fala que as suas palavras chegam até os confins do mundo. Então nós não podemos limitar Deus. Nós temos que lidar com Deus entendendo que ele é um Deus muito grande. E por que eu estou falando de olhar para cima, olhar para os céus? E falei a palavra redimir, né? A gente entende redimir, redenção, pela cruz, né? A gente entende essa palavra: ó, Deus nos trouxe a redenção através de Jesus. É verdade, é verdade. Mas a redenção, ela não limita só a salvação da nossa alma para nos levar para a eternidade, né? A redenção só é completa quando nós enxergamos essa grandiosidade de Deus. Porque Deus é o Senhor da igreja, mas Ele é o Senhor do mundo. Então eu convido você a olhar para a totalidade de tudo que foi criado
e perceber Deus em tudo, poder ver Deus em todas as ocasiões, poder ver Deus como nosso bem maior, poder ver o Senhor com uma visão, né, mais apurada, mais alargada, mais como Jesus fez. Ele olha para os céus e fala com o Pai de uma forma muito aberta, muito tranquila, muito franca. Para a gente não olhar para Deus só para aquele Deus que age só na igreja, só na hora da dificuldade, mas olhar para Deus de uma forma diferenciada, porque Deus é maior que a igreja. Deus é maior que a sua criação. Deus é maior que o mundo. Deus é maior que tudo aquilo que nós imaginamos, né? Que a gente imagina, que a gente possa conceber. Deus é maior que tudo isso. E o Salmo nos convida para esse olhar. O Salmo nos convida para esse olhar, né? Deus não só nos redime de quem somos, do pecado. A redenção não se reduz só ao pecado, ao mundo que nós vivemos aqui e agora, né? Eu estou livre, Jesus me libertou, Jesus me trouxe a redenção, e a gente acaba reduzindo a redenção só a este mundo, ao mundo que nós vivemos, ao nosso mundo da igreja. Deus é maior que tudo isso. E quando eu estou falando de redenção, é porque a redenção nos livra do pecado, nos livra de quem somos, nos livra desse mundo. A redenção também nos dá um olhar diferenciado para nós olharmos para Deus e para a sua obra criada, né, por tudo aquilo que ele fez. E por que o Salmo 23 nos convida a nós olharmos para o céu? É porque nós não podemos viver como se o céu não existisse, né? Nós não podemos viver ignorando que Deus é maior que todas as coisas. Nós não podemos viver ignorando toda a criação de Deus. Nós não podemos viver. De novo, se você pensa em Deus só dentro da igreja, se você pensa em Deus só naqueles momentos de dificuldade, se você pensa em redenção só neste mundo, precisa alargar um pouco mais a sua visão. Os céus proclamam a glória de Deus. E a redenção, de novo, eu quero enfatizar isso, a redenção redime os nossos olhos. A redenção atua no nosso olhar, na nossa maneira de ver as coisas, de ver o Senhor na sua grandiosidade. Não é à toa que ele fala que o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Nós temos que lidar com um Deus que é muito grande. Não é um Deus que está preso à igreja. Um Deus que não está preso à Igreja Batista, ou à Assembleia de Deus, ou à Igreja Presbiteriana. Um Deus que não está preso ao nosso entendimento. Um Deus que não está preso à minha espiritualidade. Um Deus que não está preso à minha pregação. Um Deus que não está preso ao seu entendimento. Um Deus que não está preso a tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos sobre o mundo espiritual. Deus é maior que tudo isso. O Salmo 19 nos convida a olharmos para os céus, porque os céus é o maior referencial de grandiosidade que nós podemos enxergar. Deus é maior do que nós imaginamos. Deus transcende o nosso entendimento. Deus transcende o entendimento humano. Deus transcende o entendimento de todos os pastores juntos. Deus transcende a interpretação, a hermenêutica de todos os teólogos do mundo. Deus transcende, Deus é maior que a sua criação. E quando eu disse para você olhar para os céus e ver que os céus proclamam a glória de Deus, que essa imensidão azul proclama a glória de Deus, esse céu visível, quando eu disse para você olhar, é porque os céus é o referencial maior que nós temos da criação de Deus, da grandiosidade de Deus. Deus é maior do que nós imaginamos, irmãos, né? Deus é maior que toda a sua criação. A voz de Deus, segundo o Salmo, diz, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus não fala só dentro da igreja.
Deus não fala só ao pastor, Deus não fala só com os crentes, Deus fala por toda a terra. E aí eu convido você para orar, pedir para o Senhor redimir os seus olhos, para que a redenção que veio da cruz não atinja só a sua alma e te leve para o céu, mas que a redenção que veio da cruz possa redimir os seus olhos para que você possa enxergar essa grandiosidade desse Deus que fala por toda a terra. Essa é a minha palavra de hoje, meu pedido de hoje, para que você ore pedindo para que Deus possa redimir os seus olhos, para que você possa enxergar esse Deus mais do que você imagina e pensa. Deus tem mais revelação para nós, dele para nós. Olhar para a terra de forma correta, né? Porque Deus se manifesta lá na sua esposa, Deus se manifesta lá no seu marido, Deus fala através do seu neto, da sua criança que você tem em casa, Deus fala através do seu patrão em alguns momentos, Deus fala através do seu funcionário, Deus fala na boca do motorista de ônibus, Deus fala na boca do dono do mercadinho na esquina que você vai fazer compra, no farmacêutico. Deus fala porque por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus não está preso ao meu entendimento. Deus não está preso ao seu entendimento. A Bíblia é santa, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela revela esse Deus. E esta palavra, esta Bíblia diz que, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam aos confins da terra. Essa Bíblia, ela revela muito mais do que nós imaginamos e pensamos. E eu fico pensando aqui, como é um homem redimido? Alguém pode perguntar, então como é que é um homem redimido? Como é que é um homem que teve um entendimento real de Deus? Como é que é o comportamento de um homem que entendeu um pouco dessa grandiosidade de Deus? Como é que é o comportamento de um homem que não reduziu Deus para dentro da igreja? Como é que é o entendimento de um homem que não reduziu Deus ao seu próprio entendimento? Como é que é uma pessoa assim? Está aí no verso 7. Está aí no verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Um homem que tem a alma restaurada, ele entende tudo isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ore para que Deus coloque luz nos seus olhos. Pede para Deus redimir os seus olhos, para tirar a sua cegueira, a nossa cegueira, porque nós enxergamos Deus só atuando na igreja, do jeito que a gente quer, só na hora do nosso culto. Não é verdade? Não é verdade. Os céus proclamam a glória de Deus. Eu sei que essa mensagem no começo estava um pouco truncada, estava difícil de entender, mas agora vai ficar clara para nós. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro, muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Como é que é um homem que tem os olhos redimidos? Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele sabe que Deus extrapola todo o entendimento que ele tem. Que o Deus que ele serve, é maior que a igreja, ele é maior. Ele transcende todo o nosso entendimento. E é isso que o salmista diz. Para isso, é dessa maneira que o salmista revela a Deus. O salmista fala de um Deus que transcende todo o entendimento do ser humano. E que a voz de Deus é ouvida por toda a terra. Por toda a terra. Quando um médico ou um profissional da saúde
se aproxima de um doente, lá na enfermaria, lá no UTI, e cuida daquela pessoa com dignidade, a voz de Deus está ali. Quando o enfermeiro se aproxima de uma pessoa lá com Covid, talvez uma pessoa que você conheça, estende a mão para essa pessoa, a voz do Senhor está ali, a presença do Senhor está ali. Tanto daquele que está cuidando, como daquele que está na cama sendo cuidado. Deus está ali. Deus está ali. Quando o cientista está lá no laboratório tentando descobrir essa vacina que nós estamos precisando tanto, a voz de Deus está ali no laboratório. A manifestação de Deus está naquele líquido, daquela vacina que eles estão tentando ali misturar, fazer toda aquela composição. A voz de Deus está ali, porque a voz de Deus, segundo o salmista, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as palavras chegam até os confins do mundo. Deus é maior do que nós imaginamos e pensamos. Deus é maior daquilo que nós entendemos sobre Ele. E a única maneira de a gente chegar um pouco mais perto, e entender um pouco mais dessa grandiosidade de Deus, é a gente olhar para cima e perceber toda essa grandiosidade revelada onde? Aqui no texto. E o texto diz que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu gostaria muito que você fosse um homem e uma mulher que entendesse isso. Você entender que eu, pastor, não posso fazer muita coisa por você. Talvez você está chateado comigo porque eu não te liguei. Mas talvez se você tivesse olhado para cima e contemplado os céus, você ia perceber que isso seria muito mais importante que a visita do pastor ou o telefonema do pastor. Talvez você tenha limitado Deus a alguma situação ou alguma coisa. Mas o texto é lindo, maravilhoso. O Salmo 19. Eu quero concluir aqui lendo novamente aquele texto que eu citei para vocês aqui, que é um texto que Jesus fala do João 17, que quando ele vai orar, né? Quando ele vai orar, ele diz assim, levantando os olhos aos céus. Quando Jesus foi ser batizado por João Batista, veio uma voz dos céus. Eu convido você para olhar para os céus. De novo, o céu é a maior manifestação de grandiosidade que nós podemos ter. Quando nós olhamos para os céus, nós temos talvez um fragmento, né? Um pouco mais de conhecimento da glória de Deus, do conhecimento de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o meu desejo é que Deus possa nos redimir da nossa ignorância, nos redimir da nossa cegueira e podemos vivenciar o que está aqui nesse Salmo 19, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude como igreja, a olharmos para os céus e percebermos que Ele é maior do que nós imaginamos e pensamos. Deus a voz do Senhor ecoa por toda a terra. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras chegam até os confins do mundo. E eu fico grato a Deus pelo privilégio que tenho de poder dividir, né, a palavra de Deus com os irmãos. É um privilégio, é um privilégio.